quero te convidar a abrir o texto bíblico de Amós, capítulo 1, versículo 1. Lê aqui comigo, querido. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Queridos, hoje eu gostaria de falar sobre o tema levantando os olhos. Eu acho que não houve período na história em que mais houvesse necessidade de um levantar de olhos, de a gente enxergar um pouco mais acima do que o perímetro de vida em que nós vivemos. Cada um aqui tem a sua família, seu trabalho, seus desafios, seus negócios. Alguns passam por alguns apertos, outros vivem uma vida um pouco mais tranquila. No entanto, quando nós começamos a entender que Deus está nos chamando hoje como igreja, todos nós, independentemente de quem você é, onde você mora, onde você trabalha, mas todos nós, a levantar um pouco mais os olhos e começar a consultar um pouco mais a Deus e perguntar: Senhor, o que Tu queres que eu veja para além do perímetro de vida em que eu me encontro? O que Tu queres que eu perceba? Como Tu queres que meu coração reaja ao que eu vejo, ao que eu percebo, às notícias, ao clamor do mundo? E talvez não precisa ser o clamor do mundo distante, talvez do mundo, meu vizinho, talvez do mundo, minha rua, talvez do mundo, meu condomínio, não importa. Mas, Senhor, o que Tu queres que eu veja? O objetivo hoje é, de alguma forma, preparar o nosso coração para que possamos levantar os nossos olhos. Amós foi um homem que entendeu o que era levantar os seus olhos. Há 3 aspectos na vida de Amós que me chamam a atenção e por isso ele é a referência para nós hoje. Em primeiro lugar, o próprio nome de Amós. Amós significa aquele que suporta o jugo. Diga, Amós significa aquele que suporta o jugo. E numa época em que está todo mundo querendo se desvencilhar dos jugos, né? Não, eu não quero peso, eu não quero peso, eu não quero peso. E às vezes é assim mesmo. Há um mundo inteiro dizendo, eu não quero peso sobre a minha vida. E fica Deus com peso sozinho, e não tendo com quem compartilhar, e não tendo quem interceda, e não tendo quem faça, e não tendo quem se mova. Quero te perguntar, você acha que Deus é indiferente quando Ele vê uma mulher sendo espancada? Não, mas às vezes a gente acha que Deus é indiferente, e a gente fica pensando, não quero nem ver. Você acha que Deus é indiferente quando vê uma criança sendo abandonada, sendo agredida pelo pai, como há pouco tempo nós vimos aí, um homem matando o próprio filho, de pancada, criança pequena, de 2 anos, e a gente fica pensando, será que Deus é indiferente? No entanto, há uma comunidade, há um grupo de pessoas que vê, que ouve, mas com o passar do tempo vai ficando meio indiferente. E de repente a gente olha para Deus e percebe Deus no seu coração, levando e suportando o jugo sozinho. Mas de repente a gente encontra um Amós, que não era profeta, um Amós que nem era discípulo de profeta. Quem Amós era? Ele era um boiadeiro, ele era um colhedor de sicômoros, ele não era um religioso, não era um sacerdote, não era alguém envolvido diretamente com as coisas religiosas, mas ele era alguém com quem Deus pôde compartilhar o jugo, o peso, o sofrimento, porque cada vez que Deus vê, cada vez que Deus percebe situações como essa que nós mencionamos, e outras tantas, inumeráveis, em lares destruídos, em lares desorganizados, desestruturados, o coração de Deus pesa. Essa semana eu estive conversando com um pastor, ele é pastor na região norte de Ribeirão,
E a gente fica pensando que missões é só lá na África. Mas ele me compartilhou, numa reunião de pastores, ele falou: pastor Wilson, eu sou daquela região lá de Ribeirão Preto, na zona norte de Ribeirão, e o menino chegou para mim todo feliz, e ele me levou uma pedra, e ele disse o seguinte: pastor, guarda bem essa pedra, porque essa pedra é uma pedra muito valiosa. E o pastor olhou para aquilo lá, e levou para os especialistas. Sabe que pedra é? Crack. Mas o menino feliz da vida guardou no bolso aquela pedra de crack, colocou no bolso porque ele ouviu do pai dele. O pai dele entregou para ele e disse o seguinte: guarda, filho, porque esse negócio aqui vai dar muito dinheiro para a gente. E o filho aprendeu aquilo, guardou no bolso, levou para o pastor e falou: pastor, eu não daria isso para ninguém, mas como eu gosto muito do senhor, então pastor, guarda essa pedra. Uma criança: pastor, guarda essa pedra, porque meu pai disse que quem tem essa pedra e quem tem mais dessa pedra ganha muito dinheiro. Você está entendendo? E naquela mesma comunidade, esse pastor está cansado de ouvir das crianças que diz o seguinte: sabe, pastor, meu pai disse o seguinte, que ele está preparando o caminho, ele está preparando um negócio para facilitar, porque a gente vai crescer, e a gente vai comprar uma arma, e a gente vai assaltar o pessoal da Zona Sul de Ribeirão, tirar o tênis deles, dos moleques lá da Zona Sul. A gente vai lá para aquela região, porque meu pai disse que é isso que a gente tem que fazer. E eles vão crescendo e sendo estimulados a fazer isso, e achar que isso é bom, e achar que a pedra é de valor. E a gente pensa que Deus é indiferente a tudo isso. E de repente Deus queria buscar profetas e sacerdotes nos dias de Amós, e não encontrou, porque os sacerdotes dos dias de Amós já tinham se corrompido. E a maior parte dos profetas nos dias de Amós tinham se corrompido. Eles estavam atrás do dinheiro, eles estavam atrás da fama, eles estavam atrás das alianças, eles estavam atrás de conforto, e Deus procurava alguém com quem ele pudesse compartilhar o peso do seu coração, e ele teve que encontrar lá no campo um boiadeiro e colhedor de sicômoros chamado Amós, para compartilhar o jugo, para compartilhar o peso. E meu querido, o que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver com você? Que talvez o seu ministério vá começar hoje, porque hoje você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu não sei muito bem o que fazer, em que direção eu vou, eu não sei a quem vou atender, se é o meu vizinho da direita ou da esquerda, ou se é o drogado, se é o alcoólatra, se é a mulher que foi espancada, ou se é as pessoas que talvez não tenham esse tipo de incidência na vida, mas eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu não sei para onde vou e não sei o que eu faço, mas uma coisa eu sei, é que o meu ministério começa quando o Senhor encontra em mim uma disposição para compartilhar o jugo, porque eu quero ser um Amós. Quantos querem ser Amós aqui, a partir de hoje, em nome de Jesus? Porque Amós significa aquele que suporta o jugo. O Mauro esteve com a gente essa semana na inauguração de uma casa para abrigar as pessoas que moram na rua. E o pastor Samuel dessa cidade, pastor da igreja cristã da Zona Sul, há 6 anos ele sentiu esse peso no coração, porque ele passava pelas ruas e ele via: isso não pode ficar assim, e tanta gente, e por detrás de cada pessoa que mora na rua há uma história. É um advogado frustrado, é um marido traído, como os testemunhos que nós ouvimos nessa semana, é um marido que não conseguiu vencer as drogas e voltou para o mundo das drogas e até mesmo do crime, e por isso perdeu a casa, a família e foi para as ruas.
E essa casa foi inaugurada aqui em Ribeirão Preto, e nós vamos apoiar essa casa, mas diante de tantos testemunhos, por que ele começou a fazer isso? Porque Deus encontrou nele, nessa vertente, a capacidade de compartilhar um peso. Encontrou nesse pastor a capacidade de se comover, a capacidade de ter compaixão. E amado, se o Espírito Santo não agir na minha vida e não agir na sua vida, essa vai ser mais uma pregação. E talvez você vai se lembrar um dia, mas ela não vai tocar no seu coração. Mas eu acredito que o nível de avivamento que nós estamos gerando nesses dias é um nível de avivamento profundo, que nos leve ao choro, que nos leve à compaixão, que nos leve a compartilhar o peso do coração do Pai, o peso do coração de Deus. Para isso, eu tenho que me cingir de uma nova identidade, uma identidade de Amós, aquele que suporta o jugo. Numa época em que nós estamos cada vez mais querendo nos livrar de compromissos ou de coisas que possam nos aborrecer, Deus está procurando pessoas que assumam cargas, que assumam compromissos, porque é a palavra de Deus quem diz: levai as cargas uns dos outros. E talvez essas cargas se encontrem aqui entre nós, mas é possível que essas cargas, na sua maior dimensão, não se encontrem aqui, mas se encontrem fora. Mas eu tenho que ter o coração para isso, eu tenho que ter a compaixão para isso, eu tenho que ter o nível de comprometimento para isso, em nome do Senhor Jesus. Diga para o seu vizinho: seja um Amós a partir de hoje. Diga isso para ele. Eu acho que o grande problema que estava acontecendo ali, nos dias de Amós, guarde bem o que eu vou te dizer, querido, porque isso pode ser o reflexo, ou pode ser o retrato da nossa realidade, mesmo aqui em Ribeirão Preto. O que havia lá nos dias de Amós? O que estava pesando no coração de Deus? De verdade, o que pesava no coração de Deus? A nação de Israel estava vivendo um momento de prosperidade. As rotas comerciais estavam abertas, o rei havia sido bem sucedido nas suas ações políticas, para trazer estabilidade em toda a nação, havia prosperidade. Se você ler o livro de Amós, você vai perceber que as famílias em geral, alguns dormiam em camas de marfim, e estavam tranquilas, estavam bem empregadas, não havia problema financeiro naquela época. Essa era a condição política da nação. O que havia com a religiosidade? Eles cumpriam rigorosamente todos os rituais religiosos, os sacrifícios na hora certa, os animais certos, tudo direitinho. Os cânticos eram maravilhosos, tudo funcionava na religiosidade. E esse era o grande problema, quando de repente a gente começa a ver: estou prosperando, a nação está prosperando, a obra religiosa está tranquila, estamos prosperando porque estamos cumprindo bem o papel religioso, mas o que pesava no coração de Deus? Esse povo que aparentemente estava prosperando em todas as áreas, mas eles estavam se tornando cada vez mais frios na sua relação com Deus. Eles cumpriam os rituais, mas eles não viam a hora de acabar o sábado para correr para o trabalho, e lá no trabalho eles se corrompiam, eles oprimiam o pobre, eles subornavam as autoridades, eles se perderam na corrupção, eles se perderam na ganância, eles eram pessoas que prosperavam e prosperavam,
viviam uma vida religiosa, cumpriam todos os rituais, mas no coração eles estavam cada vez mais se distanciando de Deus, oprimindo o pobre, não ministrando a favor da honestidade e da justiça social, estavam distantes de Deus. No templo, eles eram perfeitos, mas no dia a dia, eles estavam se corrompendo, e o coração de Deus pesava por um povo que cumpria rituais, mas no coração estava se distanciando, se tornando frio, amante do dinheiro, amante da fama, amante das posições, mas distantes de um coração humilde e distantes de um coração quebrantado, distantes de uma vida de sinceridade diante de Deus. E às vezes a gente corre esse risco. A gente olha para uma cidade e talvez pense que está tudo bem, está tudo tranquilo, estamos prosperando economicamente falando, como aquele povo prosperava economicamente falando, está tudo bem. Mas aquele povo não via a hora de terminar os seus atos religiosos para correr desenfreadamente para o sucesso, para a fama, para o dinheiro, para as coisas. E o coração estava se tornando frio. E nessa hora que Deus dá uma visão para Amós. No capítulo 8 de Amós. Versículos 1 e 2. Amós capítulo 8. Versículos 1 e 2. O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão, ou de frutos maduros. E perguntou: que vês, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos maduros. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. O que foi que Amós viu? Um cesto de frutos maduros. E a gente pode pensar assim: puxa, frutos maduros, é coisa boa que tem por aí. Mas nesse momento a visão que Amós estava tendo não era de uma visão boa. Porque você vê fruto, um cesto de frutos maduros. O que representava este cesto? A nação de Israel. Israel, eu te vi quando eu lancei uma sementinha. Israel, eu te vi quando essa semente brotou. Israel, eu te vi quando esta semente cresceu, quando essa plantinha cresceu. Eu te vi quando se tornou uma árvore, quando estendeu os galhos, as folhas, o primeiro fruto verdinho, mas esse fruto amadureceu e é um fruto maduro. O que representa isso? O complemento de um ciclo de investimento de Deus, um complemento de um ciclo de investimento, de água, de sol, de cuidado, de terra arada, de todo um cercar de amor para que essa árvore frutifique e dê frutos maduros. Esse fruto maduro pode representar a minha pessoa e a sua pessoa no que diz respeito a todos os anos em que Deus veio a mim e veio a você, com pastores, com pregações, com ensinos. Deus regou a sua planta, você brotou, você cresceu, você se tornou uma árvore frondosa e começou a dar aparentemente um fruto. O que significa isso? Deus deu oportunidades para você frutificar. Todo o investimento que Deus deu ao longo dos anos, palavra, profetas, pastores, investimento de Deus, uma igreja. Assim era Israel. Mas eu pergunto, queridos, Israel, apesar de todo o investimento que Deus fez, apesar de todo o tempo de investimento, mas daqueles dias, olha que Amós está recebendo uma palavra 2 anos antes do terremoto.
A gente não sabe se era um terremoto literal ou se era um terremoto de um abalo de Deus na nação. Porque aquele tempo era um tempo de prosperidade, mas dentro de 2 anos, aquele quadro mudaria. E Deus levantou Amós para profetizar 2 anos antes de sacudir a figueira. 2 anos antes de sacudir a nação. E em pouquíssimo tempo, depois da profecia de Amós, aquele povo foi levado em cativeiro. Em pouquíssimo tempo, aquele povo perdeu a sua liberdade. O que vês, Amós? Um cesto de frutos maduros, significando uma coisa para mim, significando uma coisa para você. Que a Igreja de Cristo foi estabelecida há mais de 2000 anos. E nós estamos no ano de 2014, no meio do ano de 2014. Como é que Deus vê a sua igreja? Dei 2000 anos para você frutificar. Eu dei 2000 anos para você dar fruto. Que fruto? Fruto de verdade, fruto de misericórdia, fruto de amor, fruto de perdão, fruto de restauração. Onde, pastor? A começar na minha casa, a começar com os meus filhos, a começar com a minha esposa, a começar no local de trabalho. Te dei 2000 anos, igreja, 2014 anos para você frutificar a verdade no seu local de trabalho, frutificar a misericórdia, frutificar a justiça social nas ruas, na cidade onde você mora. Será que estamos entendendo qual que é a visão que Amós teve? De um fruto maduro, significando para mim e para você que o Senhor, como Ele vê a sua igreja, quando Ele contempla a igreja como um todo, como Ele nos vê? Como uma igreja constituída de homens e mulheres, que durante esses 2000 anos, como igreja, recebemos da parte de Deus todo o investimento possível para que nós dessemos fruto de verdade, de justiça, de misericórdia, de evangelização, de compaixão, de restauração. E isso para nós hoje pode ser um bom sinal, mas pode ser um mau sinal. Pode ser um bom sinal se este fruto maduro verdadeiramente se manifesta no dia a dia com todas essas virtudes que eu acabei de mencionar. Mas é uma grande tristeza quando nós chegamos no nosso cesto de frutas, que às vezes a gente compra num lugar ou no outro, e ela tem toda uma aparência de que é um fruto maduro, mas quando a gente descasca e dá a primeira mordida, a gente percebe, esse fruto recebeu todo o investimento, teve todo o tempo para ser um fruto maduro, mas é um fruto que não pode ser consumido. Teve todo o investimento, todo o cuidado, todo o preparo, todo o tratamento. Te pergunto hoje, querido, não sei quanto tempo de vida cristã você tem, mas estou dizendo no global, no geral. O Senhor olha dos altos céus e Ele percebe que a igreja que já está aqui sobre a terra há 2014, de Adão a Abraão, se passaram 2000 anos, de Abraão a Cristo, mais 2000 anos, e de Cristo até o dia de hoje, 2014 anos. Ou seja, a igreja já ouviu tudo o que ela tinha que ouvir. Já fomos desafiados no nível mais alto de desafio.
Não tem mais o que falar. Não tem mais nada novo a compartilhar. O que eu quero dizer com isso é, ou eu, a partir de hoje, me entrego totalmente para Deus, para dizer, Senhor, eu quero ser um fruto no teu cesto, mas ao descascar este fruto, eu não quero que esse fruto seja amargo à tua boca. Eu quero ser alimento para o mundo. Eu quero ser luz no meu local de trabalho. Eu quero ser uma bênção na minha casa. E eu quero compartilhar daquilo que tenho vivido, daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho sentido, o máximo que eu puder. Porque se o Senhor não deu mais tempo à geração de Abraão, de Adão a Abraão 2000 anos, de Abraão a Cristo 2000 anos, e de Cristo até o momento atual que nós estamos vivendo, 2000 anos e um pouquinho mais, Ele não dará mais tempo a mim do que deu à geração de Adão, Ele não dará mais tempo a mim do que Ele deu à geração de Abraão, Ele não dará mais tempo, mais do que Ele deu às gerações passadas. Estamos no limiar. Será que o livro de Amós não tem muito o que falar a cada um de nós? Estava conversando com alguém, compartilhando sobre as coisas boas que nós podemos fazer. E essa pessoa estava dizendo, olha, tudo bem, quem sabe o ano que vem. E naquele momento algo no meu coração surgiu. E eu disse, olha, o ano que vem pode ser muito tarde. É hoje. É agora. Porque a visão que Deus tem é de um cesto de frutos maduros. De frutos maduros. E algo muito forte no capítulo 8, versículos 11 e 12. Amós 8, versículos 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. E não a acharão. Vem dias, diz o Senhor, em que enviarei sobre a terra fome da palavra. Não de pão nem de água, mas fome de ouvir a palavra. Mas infelizmente, essas pessoas que estarão vivendo esse momento, correrão de um lado para o outro, e atravessarão de um mar a outro, e não terá mais quem pregue, e não terá mais profeta, e não terá mais quem anuncie. Esse tempo ainda não chegou. Graças a Deus estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Graças a Deus nossos filhos têm a oportunidade hoje de ouvirem a palavra. Graças a Deus nosso vizinho da direita e da esquerda tem a oportunidade de ouvir a palavra. Graças a Deus nós temos internet. Graças a Deus nós temos púlpitos, temos templo. Aproveitemos esta oportunidade. Nos levantemos da nossa visão talvez pequena, que abranja somente o nosso contexto de vida. Levantemos nossos olhos enquanto este dia não chegou. Porque haverá dias em que essas pessoas terão fome da palavra, mas não terá quem pregue. Terão fome da palavra, mas não terão mais profetas. Amém, queridos? Sabe por que Deus disse isso nos dias de Amós?
porque aos profetas que eram levantados na época, alguns pagavam para que esses profetas não pregassem mais. E alguns nazireus, quem era o nazireu? Era alguém que era consagrado a Deus exclusivamente para ser um instrumento de livramento. O nazireu era uma pessoa que não podia beber vinho, não podia tocar em cadáver e tinha um voto no cabelo, na época bíblica. Mas o que eles faziam? Davam vinho a beber ao nazireu, para que o nazireu tivesse o seu voto de nazireu quebrado, porque uma vez que o nazireu tinha um voto quebrado, ele deixava de ser um homem consagrado a Deus. E por que faziam isso? Porque não queriam ouvir a palavra de Deus. Não queriam ouvir os pastores, não queriam ouvir os profetas, não queriam ouvir os nazireus. Por isso a palavra, olha, chegará dia em que hoje eles estão fartos da palavra, mas chegará um dia em que a palavra será tão valiosa e eles vão correr tanto atrás da palavra e não vão encontrar. Querido, para que você possa levantar os olhos, você precisa entender, e eu preciso entender, em nome de Jesus, que nós já somos um cesto de frutas maduras. Nós somos um cesto de frutas maduras, por todo o investimento que Deus fez a cada um de nós, em cada um de nós. E que não é mais para o ano que vem, mas é hoje. Se você não é batizado nas águas, procure o próximo batismo, porque já somos um cesto de frutas maduras. Pastor, deixa eu me formar em teologia. Você pode até entrar no curso de teologia, mas você não pode mais esperar se formar no curso de teologia, porque você faz parte de um cesto de frutas maduras. Em nome de Jesus. Mas, queridos, em último lugar, no capítulo 9, versículos 11 e 12. Naquele dia, Amós 9, versículos 11 e 12. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo em Atos 15, de 16 a 18. Atos 15, de 16 a 18, que diz assim, Atos 15, de 16 a 18, cumpridas estas coisas, voltarei. Todo mundo achou? Atos 15, versículos de 16 a 18, que diz assim, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Aleluia.
Diga, tabernáculo caído de Davi. O que representa este tabernáculo caído de Davi? Presta bem atenção. Nos dias de Davi, ele levantou um tabernáculo simples. Os dias de Davi não tinha o templo de Salomão, que foi feito nos dias do filho dele. Mas ele levantou um lugar de adoração contínua e de proclamação da bondade de Deus. 24 horas de oração, 24 horas de adoração. E as nações vinham até Jerusalém para adorar a Deus. Mas esse tabernáculo caiu, porque as pessoas começaram a buscar os seus próprios interesses. Essa nação foi para cativeiro, mas Deus proclamou que Deus restauraria esse tabernáculo, não mais somente em Jerusalém, mas em todas as nações da terra. Restaurar o quê? A adoração a Deus, restaurar o louvor a Deus, restaurar as orações, restaurar a proclamação de que o Senhor é bom e de que a sua misericórdia dura para sempre. Em todas as nações, ele proclamou, ele profetizou que esse tabernáculo caído de Davi seria restaurado. Para quê? Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. E é por isso que Jesus, nos seus dias, enviou 70 dos seus discípulos para que entrassem de casa em casa, proclamando o evangelho da salvação, proclamando a restauração das famílias. É por isso que Jesus separou seus discípulos e os enviou de 2 em 2 para que entrassem nas casas. Para quê, queridos? Para que este tabernáculo de adoração a Deus pudesse ser uma realidade em cada família da terra. E você é um cooperador de Deus para que, por seu intermédio, cada família possa ter esse tabernáculo de adoração, de louvor e de oração sendo restaurado na vida de cada família, de cada lar. O Senhor Jesus disse de que nós deveríamos ser os seus instrumentos de proclamação desta restauração, tanto em Jerusalém, quanto na Judeia, quanto em Samaria e até aos confins da terra, para que cada lar pudesse ser um altar de adoração a Deus. Diga, a minha família é um tabernáculo para adoração a Deus. E diga ainda, eu serei um instrumento para o cumprimento desta profecia nos meus dias, para que em cada família, por onde eu passar, eu possa ver um tabernáculo restaurado, um tabernáculo de adoração e de busca a Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você é Amós, o que você está vendo? Como é que você se vê? Fruto maduro. Se você é Amós, você vai entender que Deus pode compartilhar com você o jugo dele, a dor do coração dele. E se você se identifica com Amós, você vai entender que esta profecia da restauração do tabernáculo de Davi vai ser restaurado nos seus dias e através da sua vida, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé nessa hora.